versículo 15. Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15, diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar, pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a sua palavra. Senhor soberano, chegamos a este momento tão importante, tão especial, tão grandioso, onde abrimos a Tua lei, onde abrimos este pacto, Tua palavra que revela o Teu pacto a nós e nos dá esperança ao mesmo tempo que apresenta as Tuas reivindicações. Ilumina o nosso entendimento, ó Deus. Faz com que nossos corações estejam humildes na Tua presença neste momento, que eles possamos nos dobrar diante do Senhor, que possamos com humildade ouvirmos a Tua voz, que o Teu Santo Espírito aplique cada palavra, que o Teu Santo Espírito aplique os Teus ensinamentos ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, fala conosco. Muitas vezes nos encontramos tão atribulados, desmotivados, mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor restaure o nosso coração, console a nossa alma através da Tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós cremos que se o Senhor não agir, não tomar a iniciativa, nós sairemos daqui da mesma forma, porque somos incapazes de compreendermos a Tua palavra. Mas nós cremos e oramos na certeza de que o Espírito que habita em nós, o Consolador que foi prometido em João, que Ele nos conduza a toda a verdade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já temos falado desde o início da exposição da carta de Tiago a respeito das provações. E Tiago, ele vem desde o versículo 2, falando exatamente sobre como nós devemos encarar esses momentos. E é de grande interesse de Tiago que os seus leitores, eles estejam, na verdade, que eles fossem instruídos para como eles deveriam encarar, qual atitude tomar, o que pensar, como ver as situações. E o que é interessante é que Tiago, ele volta a esse tema da introdução, que é exatamente a perseverança durante esses momentos de provação. Eu peço mais uma vez que você volte agora ao versículo 2. Nós temos em alguns momentos retornado a esse texto, e eu peço que você mais uma vez volte até ele, onde nós perceberemos aí essa ideia da perseverança. Do versículo 2 até o versículo 4, a palavra de Deus nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele diz, basicamente, voltando agora para o versículo 12,
que o homem que suporta esses momentos de provação com perseverança, estes crentes, na verdade, eles receberão a coroa da vida que será dada àqueles que amam o Senhor. E às vezes a gente tem essa ideia, mas isso é barganha com Deus, Tiago está defendendo aqui uma questão de obras, a salvação não é pelas obras, é óbvio que a salvação não é pelas obras, nós vamos ver mais para frente que Tiago trata a questão das obras como uma evidência de fé. Nós estamos aqui diante do versículo, que podemos dizer o versículo-chave de todo este livro, onde ele, mais uma vez, ele exorta os seus leitores para que eles perseverem em meio às calamidades, em meio às situações difíceis. E nós sabemos que perseveramos porque o Senhor intercede por nós, porque Ele nos guarda. E se o Senhor não nos guardasse, nós poderíamos ter a convicção aqui, pelo menos nesta noite, que não perseveraríamos, não continuaríamos, porque é o Senhor quem nos guarda. E este ensinamento está de acordo com o que vemos lá em João, capítulo 6, versículo 37, onde nós temos que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas este ensinamento da recompensa, o que temos aqui no versículo 12, ele é um ensinamento que tem a sua origem no próprio Senhor Jesus. E eu peço que você abra, por favor, lá em Mateus capítulo 19, para que vejamos aqui no versículo 28 e 29, exatamente o Senhor Jesus falando a respeito desta recompensa. Mateus 19, versículo 28 e 29. A palavra de Deus nos diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Tiago coloca a questão da perseverança não como um meio de ganharmos a salvação, conforme já falei, mas como uma evidência de salvação, pelo que chama a sua atenção para o capítulo 2, versículo 14, onde Tiago fala: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? No caso aqui, a obra, ela é de maneira direta e objetiva a questão da perseverança. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero ainda mostrar aos irmãos que nós precisamos fazer uma distinção entre provação e tentação. A provação, irmãos, ela vem de Deus, e ela tem como finalidade o nosso amadurecimento e o nosso aperfeiçoamento. É exatamente isso que Tiago quer fazer aqui com os seus leitores. Eles devem perseverar em meio às provações, mas eles não devem atribuir ao Senhor quando eles forem tentados. No versículo 13, a palavra de Deus nos diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não nos tenta, mas Deus nos prova. E este ensinamento está de acordo com aquilo que nós vemos nas Escrituras. Em especial, nós temos 2 textos. Nós temos o caso lá de Gênesis, onde Deus prova Abraão, capítulo 22, versículo 1. A palavra de Deus nos diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Nós temos Deus provando o seu povo lá em Juízes, capítulo 2, do verso 20 ao verso 23, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardam. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas
nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Deus prova o seu povo. Agora, a tentação, ela é algo que vem tanto do inimigo de nossas almas, como também do nosso coração. Ele é visto como o tentador. Nós vamos ver mais para frente essa questão, mas a causa última é o nosso coração. Ainda que o diabo ele venha nos tentar, Tiago ele exorta os seus leitores para que resistam ao diabo. A grande questão é entendermos que a tentação, em última análise, ela é uma cobiça, ela é fruto da cobiça do nosso coração. Eu peço aos irmãos que abram em 2 textos. Primeiro, nós temos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde nós temos aqui que o inimigo de nossas almas é aquele que anda em nosso derredor, tentando nos devorar. 1 Pedro 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas a tentação, ela vem também do nosso coração. E eu peço que o irmão volte agora para Tiago, onde nós iremos ver no versículo 14 do capítulo 1, exatamente essa ideia. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Provações vêm de Deus. Deus prova o seu povo. Mas em momentos de provações, nós somos tentados a termos uma atitude errada, uma atitude equivocada diante das coisas. Somos tentados a responder às provações, às questões que Deus coloca sobre nós, com a finalidade de provar a nossa fé. Somos tentados a responder com amargura. Muitas vezes somos tentados a responder com ira, com raiva, com maledicência. Mas é exatamente essa distinção que Tiago quer fazer, e ele inicia no versículo 12, falando que felizes são aqueles que suportam com perseverança as provações. Isso é bem interessante para nós, porque é algo meio que paradoxal. Aquelas pessoas estavam passando situação de fome, aquelas pessoas estavam passando por problemas de orfandade. Você vai ver, por exemplo, no versículo 27 do capítulo 1, exatamente essa questão. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago não diz que a provação vai passar. Tiago diz que aquelas pessoas, aqueles irmãos, devem perseverar. E é exatamente por conta dessa perseverança que eles seriam felizes. É exatamente essa ideia da expressão que nós encontramos logo no início. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta com perseverança. Essa ideia, a ideia da palavra suportar aqui, é a ideia de alguém que está sendo maltratado, alguém que está sendo castigado. E isso é meio que esquisito para os padrões normais em nossos dias. Como nós devemos aceitar determinadas questões? Como nós devemos aceitar a pobreza? Eu não estou falando aqui de conformismo, mas eu estou falando aqui de contentamento. Deus nos convida para perseverarmos. E é exatamente por conta dessa perseverança, é exatamente por conta de suportar as aflições da vida, crendo na soberania de Deus, que nós seremos felizes, seremos aprovados. É isso que o texto nos mostra, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sermos aprovados é termos uma atitude correta diante das provas da vida, mas não só isso. O fim disso, conforme vemos aqui, é receber a coroa da vida. E nós temos muitas vezes uma ideia, achamos estranho quando olhamos, por exemplo, esse texto, achamos que Tiago está falando aqui que a salvação, por exemplo, é ela pelas obras. Na verdade, nós perseveramos porque o Senhor persevera conosco, nós temos a plena convicção disso. Seremos aprovados hoje
diante das adversidades da vida, se a nossa atitude ela for uma atitude correta. E como perseveraremos? Como iremos suportar? Com perseverança, é o que Tiago fala para nós. Mas como perseverar? Às vezes a gente acha que perseverar é simplesmente ficar conformado às coisas que nos acontecem. Mas perseverar é termos uma atitude diferente, uma atitude positiva diante das dificuldades. Eu não estou falando de positivismo, mas eu estou falando de fazer o que Tiago nos orienta. E a primeira atitude que Tiago orienta a nós temos que voltar, está lá no versículo 2 do capítulo 1. Nós perseveramos quando nós temos as tribulações como motivo de toda alegria. Quando a nossa atitude diante das provas é uma atitude de alegria, por quê? Não por indiferença, não por cinismo, mas por entendermos que as provações da vida, supervisionadas por um Deus soberano, produzem em nós amadurecimento. É o que diz o versículo 4. Por favor, olhe o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A nossa atitude tem que ser uma atitude de alegria, porque nós contemplamos o resultado. Hoje eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar o nosso irmão, o presbítero Edmar, que está construindo. E o pessoal aqui em Poá tem esse talento natural que eu não tenho, né? Eu gostaria de saber fazer algumas coisas que os irmãos fazem aqui. Tem uns irmãos aqui que são meio que artistas, né? João, mas o que achei interessante, estávamos lá olhando a construção e o nosso irmão olhando ali, ele não vendo nada, ele dizendo, olha, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a varanda, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo outro. E o irmão falando com alegria. Encararmos os momentos de provação, mesmo que muitas vezes venhamos a ser tentados a achar que seremos destruídos, nós somos convidados a olhar para frente. Nós somos convidados a olharmos aquilo que Deus vai fazer em nós por meio daquele momento. Deus vai trazer maturidade a nós. Nós seremos conformados por um momento de repente de perda, de repente por um momento onde você recebe a notícia de um câncer, ou de repente alguém que faleceu no seu lar, ou alguém que causou algum transtorno. Deus é supervisor, soberano sobre todas as coisas. Nós podemos não ver agora as coisas bem arrumadas, mas nós podemos contemplar o resultado das tribulações que vêm sobre nós. E é por isso que nós devemos encarar as provações da vida. É por isso que nós devemos perseverar, tendo uma atitude de alegria diante das provações. Mas nós perseveramos também quando nós oramos a Deus pedindo por sabedoria. Olha o que diz o verso 5. A palavra de Deus nos diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós aprendemos aqui que Deus é liberal na arte de responder às orações daqueles que depositam total confiança nele. Deus nos dá sabedoria sobremaneira. Nós precisamos pedir, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao nosso Deus. Muitas vezes nós nos encontramos desanimados em momentos de provação porque nós não oramos. Oramos pouco. Nós muitas vezes procuramos os recursos materiais, aquilo que nós podemos tocar. Nós procuramos muitas vezes em quem nos apoiar e muitas vezes não encontramos. Muitas vezes Deus, de fato, nos leva mesmo para o deserto, para que a gente possa depender somente dEle, para que a gente possa, de fato, clamar ao Senhor e pedir, Deus, me dá sabedoria. Eu não sei como agir nesse momento de provação. O que é interessante é nós percebermos a certeza que Tiago dá aos seus leitores. Aqueles que pedirem, Deus irá dar. E é por isso que nós podemos perseverar. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não estamos entregues aos nossos achismos. Não estamos entregues à nossa sabedoria. Mas você e eu, nós podemos confiar na sabedoria de Deus.
Deus conhece todas as coisas e Ele é Deus conosco. Deus, Ele nos abençoa quando nós clamamos, quando nós pedimos por sabedoria. Mas nós somos chamados também a perseverarmos diante das provas, gloriando-se no fato de pertencermos ao reino de Deus. E é o que nós vemos no versículo 9. Por favor, olha aí mais uma vez o versículo 9. Nós já pregamos nesse texto. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Nós vimos no domingo passado que a palavra dignidade, ela significa exaltação, elevação. O irmão de condição humilde, ou seja, o irmão que é pobre, o irmão que não tem recursos neste mundo, o irmão que de repente não ocupa uma posição especial diante da sociedade, pode gloriar-se no fato de pertencer ao reino de Deus. E é por conta desta nossa identidade, é por conta desse nosso estado que nós perseveramos. Não perseveramos porque as respostas são positivas. Não perseveramos porque os resultados têm sido alcançados, porque aquela resposta de emprego há tanto tempo esperado, ela chegou. Ou porque as coisas estão dando certo na nossa vida. Nós perseveramos também porque, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação em que nós possamos nos encontrar hoje, nós pertencemos ao reino dos céus. E não há maior alegria, não há maior motivação, olharmos para as tribulações da vida e sabermos que aquelas coisas são temporais. Passa. O câncer devasta, mas passa. A pobreza devasta, traz fome, mas passa. A mentira dói, mas passa. Mas nós podemos nos gloriar naquilo que é atemporal. Nós podemos nos gloriar naquilo que é eterno. E aquilo que é eterno não pode ser comparado àquilo que é temporal. C.S. Lewis dizia que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Nós devemos, irmãos, nos gloriar, nos alegrar, nos orgulhar, porque somos cidadãos do reino dos céus. Essa é a motivação que nós encontramos também para perseverar. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Romanos 8, 18, Paulo, ele encoraja os seus leitores a olharem exatamente para a eternidade, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós perseveramos, não só quando nós temos nas tribulações motivo de alegria por sabermos que isso vai trazer maturidade, não só quando nós oramos e pedimos a Deus sabedoria, mas quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para a eternidade, quando nós olhamos para o presente e vemos que hoje, de repente não sendo reconhecidos, somos conhecidos nos céus, somos adotados por aquilo que Cristo fez por nós, por isso nós perseveramos. Mas nós perseveramos também considerando os mandamentos do Senhor. E de maneira talvez não explícita nós encontramos aqui no versículo 12, mas eu chamo a sua atenção para a parte B do versículo 12, quando ele diz: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós aprendemos com João, no capítulo 14, versículo 21, que amar a Deus é considerar os seus mandamentos, é guardar os seus mandamentos. A palavra de Deus nos diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele.
Não se engane, a sabedoria que Deus vai nos dar quando nós clamarmos a Ele, é tão somente a sabedoria contida na sua palavra. Não é uma questão meramente mística, não é uma questão onde você não lê a Bíblia e você de repente não sabe o que é que Deus tem para você. Não podemos nos esquecer que estes irmãos sabiam que os livros de sabedoria, por exemplo, Provérbios, por exemplo, Eclesiastes, era a Bíblia desses irmãos naqueles dias. Clamar a Deus por sabedoria e não abrir as Escrituras é o mesmo que nada. Não adianta nós pedirmos a Deus por sabedoria se nós não estamos dispostos a entendermos a lei do Senhor, entendermos a sua vontade. Se nós amamos a Deus, se nós perseveramos, e a perseverança, na verdade, ela é fruto desse amor. Perseveramos também porque amamos a Deus, não só porque Ele persevera conosco, mas porque Ele mudou a nossa vontade. Nós vimos isso hoje. E amar a Deus significa tão somente guardar os seus mandamentos. E nós percebemos isso, conforme falei, na sabedoria que é dada no versículo 5 do capítulo 1. E percebemos também no versículo 22, quando Tiago ele exorta os seus leitores a tornarem-se não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É o amor a Deus que nos livrará de fazermos escolhas horríveis em meio às provações. Quando amamos a Deus de maneira bíblica, buscando guardar os seus mandamentos, podemos estar certos de que tememos ao Senhor. E é exatamente o temor ao Senhor que fará com que eu e você, que possamos fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus. É exatamente isso. Mas nós perseveramos também quando nós consideramos a recompensa, a coroa da vida. Mais uma vez, ainda no versículo 12, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós perseveramos, não só encarando os efeitos temporais das tribulações, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, maturidade. Nós perseveramos não só pedindo por sabedoria, não só contemplando e nos orgulhando do nosso estado hoje, da nossa dignidade, mas olhando para a eternidade, olhando para a recompensa que nós receberemos. E aí você observa este conceito muito claro, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, onde nós temos, Apocalipse 2, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago, ele usa aqui uma expressão muito conhecida no meio dos atletas, no meio do esporte, na verdade. Tiago, não podemos nos esquecer que estava escrevendo naquele período onde era bastante comum estes esportes, por exemplo, na Grécia, quando ele fala que a coroa da vida é exatamente aquele arranjo de flores que os atletas, quando eles chegam, quando eles ganham uma competição, eles recebem. Até hoje, se eu não me engano, nas Olimpíadas eles utilizam isso para aqueles que vencem. Nós sabemos que vencemos, somos mais que vencedores, não porque perseveramos, mas por aquilo que Cristo fez. E o que é a perseverança? É resultado daquilo que o nosso Redentor fez por nós. Porque quando nós pegamos Romanos 9, a palavra de Deus diz: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Se Deus não agir, não adianta. Se Deus não agir em nosso favor, não nos salvar, se Deus não nos regenerar, a nossa perseverança, ela se torna meramente um misticismo religioso, um puro legalismo farisaico, sendo bem redundante. Então nós consideramos a recompensa, nós iremos receber a coroa da vida, já recebemos na verdade, Deus nos deu, mas vivemos ainda na tensão do já e do ainda não. Nós estamos caminhando rumo aos céus, e é isso que deve nos fazer perseverar hoje, contemplando a bênção da salvação, contemplando o fato de que haverá um dia em que o nosso Redentor voltará e irá glorificar os nossos corpos, seremos transformados
e o luto já não existirá mais, a dor não existirá mais, toda lágrima será então enxugada. Paulo, ele encoraja os seus leitores em Roma, para que eles contemplem essa herança. Romanos capítulo 8, versículo 17, a palavra de Deus nos diz, Romanos 8, 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós perseveramos também, quando nós consideramos a recompensa. Isso não tem nada a ver com um aspecto que muitos defendem, isso é ser interesseiro, é barganhar com Deus. Não, irmãos. Quando nós olhamos João 14, o Senhor Jesus, ele encoraja os seus leitores para que eles não temam, os seus discípulos, para que eles não temam, para que eles contemplem exatamente essa ideia. Eu vou preparar lugar, mas eu voltarei. Isso serve de motivação para nós. Isso serve para que eu e você continue perseverando. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dessas coisas e nos encontramos tão somente desanimados em meio à caminhada, porque esperamos respostas, esperamos aquilo que é temporal, colocamos as nossas expectativas em pessoas, colocamos as nossas expectativas até mesmo em pessoas da nossa família, e muitas vezes somos decepcionados, decepcionamos e nos encontramos muitas vezes frustrados e tristes, porque deixamos de considerar que receberemos, já recebemos e receberemos algo superior a tudo aquilo que nós encontramos aqui neste mundo. Mas nós perseveramos também quando nós consideramos o caráter bondoso de Deus e o nosso coração corrompido. É exatamente isso que nós percebemos do versículo 13 em diante. Por favor, olhe aí o versículo 13 até o versículo 15. A palavra de Deus nos diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago dá a entender aqui que os seus leitores, as suas ovelhas que estavam dispersas, eles estavam atribuindo a Deus as tentações. Eles estavam dizendo, isso é tentação do Senhor. Deus está me tentando. E Tiago, preocupado com essa questão, ele diz exatamente, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. E ele coloca essa questão, dizendo que, em primeiro lugar, por que nós não podemos dizer que somos tentados por Deus? Primeiro, versículo 13, na parte B, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode desejar o mal, Deus não é mutável. Isso vai contra a natureza perfeita do nosso Deus. Afirmamos com isso que Deus não somente tem a santidade, mas que Ele é a própria santidade. 1 João 5, Deus é luz. Deus não pode desejar o mal moral sobre os seus filhos. E é por isso que ele faz um contraponto no versículo 16. Ele diz, 16 e 17, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, exaltando não só a imutabilidade de Deus, mais para frente, mas o seu caráter bondoso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus nos coloca em momentos de prova, com a finalidade de nos aperfeiçoar, e não de nos desmoralizar, de nos destruir. Isso não faz parte do caráter de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável. Mas, em segundo lugar, Deus não pode ser visto como alguém que nos tenta, porque o tentador de nossas almas é o diabo. Quando nós olhamos em 1 Tessalonicenses 3:5, a palavra de Deus nos diz, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, e se tornasse inútil o nosso labor.
Deus é bom e nele não há sombra de mudança. Eles poderiam confiar nisso. Deus é imutável, o caráter de Deus é bondoso. Deus não brinca conosco. Deus não coloca uma pedra para que eu e você venhamos a tropeçar nela. Deus nos prova com a finalidade de nos fazer mais parecidos com Cristo. Essa é a finalidade das provações do nosso Deus. O inimigo não. Ele anda em nosso derredor, tentando nos destruir, tentando queimar o nosso testemunho diante dos homens. Nós somos tentados, irmãos. Então, o que a palavra de Deus nos mostra, no versículo 14, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Mais uma vez, por favor, olha aí o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Interessante que Tiago ele tira essa expressão do atrair e do ser seduzido, ele traz essa expressão que tem a ver com um peixe que fisga um anzol, e ali ele é então capturado, ele é seduzido por aquilo e ele vai então e pega. Ao contrário do peixe, nós somos racionais e pecamos não de maneira irracional. Pecamos, transgredimos a lei de Deus, mesmo sabendo aquilo que é certo. Cobiçamos, desejamos. E o único remédio que nós encontramos contra a cobiça, obviamente, além do fato de Deus restaurar o nosso coração, é amando a Deus sobre todas as coisas. O problema da cobiça, irmãos, e que é porta para todos os pecados, que é o início de todos os pecados, digamos assim, o problema da cobiça é que nós passamos a amar mais aquilo que Deus odeia, e passamos a odiar aquilo que Deus ama. É por isso que nós temos aqui um contraste entre amor e cobiça. Nós somos convidados por Deus a não somente deixarmos de cobiçar aquilo que desagrada a Deus, mas, em outras palavras, cobiçarmos, desejarmos aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor ama. Nós somos convidados a isso. Então, precisamos interpretar as coisas, os momentos de provação, não segundo os nossos corações. Muitas vezes encontramos pessoas que se tornam amarguradas diante de momentos de provação, se tornam iracundas diante de momentos de provação e colocam a culpa disso nas provações. Mas isso não é novo. Isso já acontecia desde lá do Éden. Não é nas pessoas que nós colocamos a culpa. Mas se nós entendermos que as provações vêm de Deus, e em última análise, nós estamos colocando a culpa em Deus, porque estamos dizendo que Deus não é sábio para decretar determinadas coisas, até mesmo tragédias em nossas vidas. Nós somos chamados, irmãos, a entendermos aqui que a tentação, ela é fruto do nosso coração corrompido. E como tem pessoas que, infelizmente, passam a responder às adversidades da vida por meio daquilo que o coração entende, e não por aquilo que a palavra de Deus determina para nós. E aí não são poucos os casos que nos deparamos com pessoas amarguradas, decepcionadas, frustradas, facciosas, invejosas, maledicentes, porque simplesmente interpretam as coisas de acordo com o coração. E Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mateus 15:19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tiago nos mostra que aqueles irmãos, eles estavam desejando aquilo que Deus odeia. Olhe para o capítulo 4, por favor. Olhe o versículo 1 e versículo 2.
De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Muitas vezes nós estamos em momentos de provação, não estamos pedindo a Deus por sabedoria, e é por isso que muitas vezes, ao invés de buscarmos a maturidade, ao invés de fazermos aquela velha pergunta: Senhor, para quê? Eis-me aqui, faz-me parecido com teu filho, conforme nós vemos lá na tua palavra em Romanos 8, 28, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Eis-me aqui, traz amadurecimento. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que simplesmente demonstram a sua tolice, choram desesperadamente. Eu não estou falando do luto, mas eu estou falando já de uma situação que passa a ser pecaminosa, onde parece que todas as coisas agora, elas precisam ser interpretadas de acordo com a nossa dor, de acordo com o nosso sofrimento. E não, queridos, nós não somos o centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas, e as nossas respostas, as nossas atitudes, devem tão somente evidenciar o caráter de Cristo. Em muitos momentos, Deus nos levará, e isso dói demais, é difícil, porque de repente Deus muda a nossa geografia, porque de repente Deus muda a nossa agenda, e Ele nos prova mesmo, porque é em momentos de provação, que a gente glorifica a Deus, talvez com mais sinceridade no coração, mais humildemente, cabecinha baixa, só em momentos de dificuldade. Tribulações não servem para mostrarmos a nossa tolice aos homens, não serve para que as pessoas tenham peninha de nós. Tribulações não servem para que você e eu venhamos a ser o centro de todas as coisas. Não serve para que você se isole de repente daquelas pessoas que têm sido um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Tribulações servem para moldar o nosso caráter. E talvez você, como eu, em muitos momentos de dor e de angústia, a vontade é sumir. Ou será que sempre você quer ver todo mundo e sempre você está com um sorrisão estampado no rosto? Mas é exatamente, irmãos, nessa convivência que Deus vai moldando o nosso coração. Não é fácil. Eu imagino que para minha esposa não é fácil ter que conviver comigo em muitos momentos. Mas apesar de mim, Deus usa a minha vida para modelar o coração dela. Não é fácil convivermos com alguns irmãos, como não é fácil alguns irmãos conviverem comigo. Mas certamente Deus, Ele usa esses momentos para que eu e você venhamos a amadurecer. Então, não vamos interpretar as coisas de acordo com a dor do nosso coração, mas vamos entender que há um Deus que supervisiona todas as coisas. E se Deus nos colocou aqui, é porque nós e não outras pessoas deveriam estar aqui. Se eu conheço você, é porque eu deveria conhecê-lo. Se você faz parte da minha vida, não tinha que ser outro, tinha que ser você, com seus defeitos, com seu bafo e com o meu bafo também. Eram nós. Deus decretou tudo isso. Deus me tirou lá do Ceará, Deus tirou alguns irmãos do interior lá de Minas Gerais, Deus nos trouxe para cá, para que agora a gente possa se aperfeiçoar. Então, irmãos, não somos o centro de todas as coisas, mas Deus usa todas as coisas para aperfeiçoar o nosso caráter. Então, vamos fugir de darmos uma resposta negativa, uma resposta pecaminosa, vamos continuar perseverando. Ele termina no versículo 15, mais uma vez eu quero ler com os irmãos, ele diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa palavra aqui, concepção e gerar, é exatamente essa ideia da gravidez. Há uma certa divergência sobre o significado dessa ideia aqui, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E nós vamos pela linha do John MacArthur, que defende, por exemplo, que a morte aqui não é uma morte espiritual, mas ela pode ser uma morte física. Então, o pecado que é digerido, que é, se eu posso dizer assim,
Aquela gestação, para que eu não erre aqui uma palavra, mas essa gestação, isso uma vez concebido pode trazer morte sobre nós. Isso pode matar a cada um de nós. Então nós precisamos fugir. O que Tiago está falando aqui não é de um pecado ocasional, não é de uma situação onde de repente você pecou, caiu aqui, caiu ali, mas é de algo que de repente você vem alimentando no seu coração. A amargura, por exemplo, o sentimento de autocomiseração, por exemplo, ou vários sentimentos, várias situações pecaminosas. Nós devemos, irmãos, encarar de frente aqueles pecados que nós conhecemos, aqueles pecados que estão sempre diante de nós, e não brincarmos com isso, porque isso pode nos matar, isso pode matar o nosso irmão, isso pode trazer sofrimento. Acima de tudo, isso ofende a glória de Deus. Mas nós podemos ter a certeza, a convicção, de que Deus não vai permitir que eu e você, que nós venhamos a ser tentados mais do que aquilo que a gente pode suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Essa é a promessa que nós temos, que Paulo traz aos seus leitores e que serve de consolo para as nossas almas nesta noite. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós, irmãos, precisamos perseverar. Nós precisamos encarar os resultados das provações, pedir a Deus por sabedoria, encarar a realidade do nosso estado. Nós somos filhos de Deus. Não existe motivação grandiosa para nós temporalmente. Nós receberemos a coroa da vida. Nós devemos entender que as provações não são desculpas para pecarmos. Nós pecamos porque temos um coração corrompido, porque cobiçamos aquilo. Quando orarmos, nós devemos pedir a Deus: Senhor, muda o meu coração, tira essa cobiça da minha alma. Irmãos, nós pecamos não só por ações, mas muitas vezes a nossa postura é uma postura pecaminosa quando achamos que somos mais crentes do que os outros. Achamos de repente que a nossa família é modelo, achamos de repente que não, eu consigo pastorear minha esposa. A vaidade, como diz Spurgeon, há pecado até mesmo na nossa santidade. Nós precisamos, irmãos, fugir dessas coisas, nós precisamos perseverar. Eu quero concluir, mais uma vez, citando Thomas Benton. Eu mencionei este irmão na primeira pregação que nós tivemos de Tiago. Eu gostaria de mencioná-lo mais uma vez. Ele, comentando o capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, ele diz que nós precisamos lembrar que o alvo de Deus na aflição não é destruir, mas provar. Assim como o ouro é posto no cadinho, não para ser consumido, mas refinado. Simplificando, Deus não está nos provando para nos ferir. Precisamos lembrar que não estamos na fornalha por acaso, nem pela vontade dos nossos inimigos. Pelo contrário, a ocasião foi decidida, estabelecida por Deus. Ele decide e ordena todas as coisas. Nós precisamos lembrar que Deus está junto da fornalha, vigiando o seu metal. Ele jamais nos abandona nem desiste de nós. Ele jamais nos deixa por conta da nossa própria esperteza. Isso não quer dizer que nós somos o centro de todas as coisas, quando eu digo que Deus não desiste de nós. Mas isso significa que nos apropriamos da promessa que o Senhor Jesus ele fez lá no final de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Precisamos lembrar que o propósito de Deus nas provas não é apenas aprovar, mas aperfeiçoar. Somos provados como ouro, somos refinados quando somos provados. Ele tem um propósito glorioso em vista. Pode ser que você não veja agora, mas creia que esse Deus soberano é o mesmo pastor do Salmo 23 que nos conduz, mesmo
diante do vale da sombra da morte. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos guarde, para que possamos continuar perseverando em momentos de provação. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que aplique a sua palavra aos nossos corações.